E aí, pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um podcast do Futebol com Método, que é idealizado pelo preparador físico Túlio Flues. Hoje, a gente vai destrinchar um estudo fresquinho de 2026 do João Marques e sua equipe, que, olha, vai mudar completamente a forma como nós enxergamos os dados no alto rendimento. Vamos lá? Sabe aquele baita desafio de avaliar a fadiga real num atleta de elite dentro de um clube profissional? Pois é, e a biomecânica dos saltos, incrivelmente, acaba escondendo o segredo do nosso monitoramento diário. É exatamente nisso que a gente vai mergulhar agora. Prestem muita atenção nisso, colegas de comissão técnica. Confiar apenas na altura do salto para monitorar se o atleta está pronto ou não é uma baita de uma ilusão. A altura simplesmente mente para a gente. O que entrega o verdadeiro estado neuromuscular, de fato, são as variáveis de força e de tempo. Bom, vamos para a base científica desse estudo publicado por João B. Marques, Vasileo Sideris e colaboradores em 2026. Eles acompanharam 20 jogadores de elite por uma temporada inteira, sempre analisando os saltos semi-jata exatas 48 horas depois dos jogos. E olha que loucura! A comparação mostra umas estratégias compensatórias absurdas do nosso corpo. O jogador basicamente mascara a fadiga. Ele muda completamente a forma e o tempo de aplicação da força só para conseguir chegar naquela mesma marquinha de altura que é esperada dele. O ponto crucial aqui é separar o que é resultado do que é execução mecânica. A altura é só o resultado final, mas a estratégia de movimento, a forma como o salto acontece, revela o custo biológico real para o sistema neuromuscular. O foco precisa ser em como o salto foi feito. Avançando para o custo do tempo jogado e o impacto da exposição ao jogo na capacidade explosiva. Trazendo isso para a nossa prática diária, o tempo de gramado cobra uma conta fisiológica altíssima. O futebol impõe frenagens excêntricas e acelerações brutais o tempo todo. O que percebemos é que, 48 horas depois do jogo, a fadiga residual destrói exatamente essa fase de frenagem e o tempo de geração de força. Os números são super diretos. Para aqueles atletas que jogam mais de 70 minutos, o tempo de contração vai lá para cima, com tamanho de efeito de mais 0,55. A produção de força do cara fica incrivelmente mais lenta. E não para por aí. Isso vem de mãos dadas com uma queda de menos 0,39 no índice de força reativa modificado. Traduzindo, a capacidade de produzir aquela força rápida e explosiva vai pelo ralo depois de cargas longas. É bem aqui que a gente cai na armadilha do monitoramento raso. Notem que enquanto as métricas de tempo e força estão literalmente despencando nos atletas com mais de 70 minutos, a altura do salto tem uma variação de apenas menos 0,01. Fica ali, intacta, enquanto as outras variáveis gritam que a fadiga pesada. Entrando agora no debate, carga externa versus interna. A carga externa do GPS em contraste com a sobrecarga neuromuscular. Porque convenhamos, existe um abismo entre o que o aparelhinho do GPS registra nas costas do jogador e a resposta biológica de verdade. O GPS vai mostrar o deslocamento, sim, mas o alto nível exige que a gente cruze isso com os dados cinéticos da plataforma de força para ter um mapa definitivo do estresse físico. Pensem assim, o acúmulo de sprints em 7 dias, que a gente vê lá no GPS, tem uma correlação gigante com a queda na capacidade de frenagem do atleta. O GPS mostra o que ele sofreu no campo. O salto revela o quanto essa carga custou internamente para o corpo dele. Seguindo para força reativa e fadiga, decifrando o ciclo alongamento-encurtamento. Para entender o mecanismo da fadiga a fundo, a gente precisa olhar para como o corpo pede o timing elástico de absorção de carga. A pesquisa escancara que os marcadores internos, como impulso concêntrico e pico de força, chegam a ser de 2 a 4 vezes mais sensíveis para detectar essa fadiga do que o número bruto da altura do salto. E se a gente analisar uma temporada inteira, a altura do salto fica quase numa linha reta, variando bem pouquinho, mas as métricas de tempo e força evoluem de forma muito positiva ao longo dos meses. Isso prova que as capacidades elásticas respondem perfeitamente ao treinamento, não importa se a altura do salto não mudou. E agora, a parte que interessa no dia a dia. Decisões na prática e o retorno ao jogo baseado em evidências. Como a comissão técnica traduz tudo isso? A mensagem é muito clara. Não confiem apenas na altura do salto nas avaliações de 48 horas pós-jogo. Monitorem o RSI modificado, o pico de força e o tempo de contração.
Usem isso para ajustar a recuperação de quem jogou mais de 70 minutos. É assim que a gente foge dos falsos negativos que custam caro. Sintetizando tudo pra gente, o controle de carga precisa focar na estratégia interna. Por puro instinto de sobrevivência, o atleta de alto rendimento vai mascarar as deficiências neuromusculares dele só para entregar a meta visual do salto no teste. Ele vai bater a altura custe o que custar. Então a gente fica com esse baita desafio no ar. Se o jogador bate a altura estipulada, mas a resposta elástica dele está lenta, ele está verdadeiramente pronto para encarar um treino pesado? Precisamos evoluir nosso paradigma e parar de cair nessas armadilhas visuais. Bem, ficamos por aqui. Não deixe de enviar esse vídeo para aquele seu amigo que trabalha com o futebol. Siga nosso canal aqui no YouTube e no Spotify. Siga também o preparador físico Túlio Flores. Um grande abraço e até a próxima.